Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, sobre a vida, sobre a família de vocês. Eu vim nessa semana compartilhar com vocês uma mensagem sobre a minha vida. Nessa semana eu fiquei pensando em que eu poderia falar, em que eu poderia compartilhar, e Deus tocou no meu coração para que eu compartilhasse uma parte da minha história com vocês, ou seja, um testemunho. É um breve testemunho do quê? Do início da minha conversão. Ora, eu comecei a buscar o Senhor há mais ou menos há 10 anos atrás. Foi para o final de 2009 ao início de 2010, eu comecei a buscar ao Senhor. Eu comecei a me interessar por Deus e querer conhecer esse Deus. E olha como o Senhor tocou no meu coração. Eu trabalhava no comércio e eu fiz amizade com um rapaz que acabou se tornando um grande amigo meu. Quando ele estiver vendo esse vídeo, ele vai saber que é dele que eu estou falando. E nós começamos a fazer uma amizade e ele começou a me mostrar uma banda que ele gostava muito. Eu comecei a ouvir as músicas. Era uma banda que falava de Deus. E ele começou a falar de Deus para mim. E aí eu comecei a me interessar. E aí ele começou a me explicar algumas coisas e eu comecei assim no meu coração, ter algumas dúvidas, vontade de perguntar. E teve uma vez que ele começou a falar do sacrifício de Jesus, por que Jesus morreu na cruz. Eu perguntei para ele, mas por que tudo isso? Para que tudo isso? Por que ele teve que passar por tudo isso? E ele me disse uma palavra, e foi essa: porque ele te ama. Quando ele disse isso, porque ele te ama, essa palavra entrou no meu coração como uma espada penetrante, foi lá no profundo da minha alma e ficou ecoando no meu coração e na minha mente assim: porque ele te ama, porque ele te ama, porque ele te ama, como um eco. E aquilo foi gerando um turbilhão dentro de mim, aquilo foi aquecendo meu coração, aquilo foi fazendo meu coração borbulhar, se emocionar, e eu falei: ele me ama. E eu comecei a buscar entender que amor é esse. E aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a querer conhecer esse Deus, comecei a tentar entender por que Ele nos amava, e aí eu fui entender por que Jesus veio na Terra. Jesus veio na Terra simplesmente para salvar a mim e a você, porque Ele nos amava. Como assim? Deus, quando criou o homem e a mulher, colocou eles no paraíso, deu uma ordem para que eles não comessem de um fruto, mas eles infelizmente desobedeceram. Isso foi o pecado, a entrada do pecado no mundo. Quando eles pecaram contra Deus, eles se separaram de Deus. Ou seja, se distanciaram da presença, perderam o direito à vida eterna, perderam tudo, todos os privilégios e benefícios que eles tinham. E o principal, a amizade com Deus, não porque Deus era inimigo deles, não por isso, porque eles se tornaram inimigos de Deus, porque não ouviram a voz e as ordens do Senhor, que são palavras de vida eterna e que sempre vai ser boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é isso, é boa, perfeita e agradável. Pois bem, Deus tinha algumas opções. Ele poderia destruir eles e recriar um homem do jeito que ele quisesse, ou ele poderia consertá-los. E eu tenho para mim um pensamento que quem ama não mata, não destrói. Quem ama tenta trazer de volta. Tenta trazer aquela pessoa que se afastou de volta, porque ele sente saudade, porque ele sente falta. Nós geramos uma ausência assim no coração de Deus. Apesar de Deus ser absoluto, todo-poderoso, Ele nos ama. Então houve uma ausência. E Deus, podendo fazer o que Ele quiser, recriar, fazer um homem novo, segundo o jeito que Ele quer, não. Ele decidiu consertar o erro do homem, ou seja, perdoar, se reconciliar. E foi para isso que Jesus veio na Terra, nos reconciliar com o Pai. Só que como nós erramos, o justo é que nós sofrêssemos a pena. Isso é justo. Se o cara comete um crime, ele tem que responder diante da lei, não é isso? A lei vai condenar ele e ele vai pagar a pena. Depois que ele pagar, cumpriu a sua pena e está solto. Isso é só um exemplo para a gente entender. Só que
a pena que o homem tinha que enfrentar era uma pena terrível, que era a morte. O pecado trouxe a morte para o mundo. Isso é terrível. Nos separou de Deus, que é a vida. Só que Deus, em seu infinito amor, ele decidiu enviar um socorro. Jesus Cristo, um Salvador. Meu querido, Jesus só desceu nessa terra por um motivo, porque ele ama a mim e a você. E aí eu fui entender que o sacrifício de Jesus foi para morrer por mim e por você. Como assim? Ele pagou pelo meu crime e pelo seu crime. Todos os nossos pecados já foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus foi crucificado, não foi porque ele tinha alguma culpa, algum crime. Ele foi crucificado pelo meu crime. Foi o meu pecado que levou ele para a cruz. Foi o seu pecado que levou ele para a cruz. Ah, mas por que ele fez isso? Como meu amigo disse, porque ele te ama. Ele decidiu te dar uma nova chance. Ele decidiu te dar o céu novamente que você um dia tinha perdido. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a entender esse amor. E esse amor começou a gerar em mim alguns sentimentos. Quando eu olhava para mim, eu me achava uma pessoa horrível. Porque eu comecei a sentir arrependimento pelos meus pecados. Eu vi que eu fiz muitas coisas horríveis. E essas práticas que eu fazia ofendiam o coração de Deus, que tanto me amava. Ora, Deus me criou, me botou na terra, me amparou, todos os dias da minha vida estava do meu lado, deu a sua vida por mim. E olha como eu devolvi a Ele. Olha a minha gratidão. Não tinha nenhuma, era ingratidão. Eu pecava contra Ele. E isso fazia o quê? Trazia tristeza ao coração de Deus, ofendia o coração de Deus. Quando eu comecei a entender que o meu erro, o meu pecado ofendia o coração do Senhor, eu comecei a me sentir mal, sabe por quê? Porque eu comecei a me apaixonar por Ele. Porque eu comecei a entender quem esse Deus era. E aí o que eu fiz? Comecei a entender que Deus, além de nos amar, Ele é muito bom e misericordioso. Então, falei, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu entendi o seu amor. Eu quero te pedir perdão. E eu comecei a pedir perdão. E eu lembro de uma noite que eu estava no meu quarto, clamando e chorando pelos meus pecados. Eu chorava, lembrando dos meus pecados e confessando eles perante o Senhor com uma dor imensa, querendo arrancar aquilo de dentro de mim e servir a Deus de todo o meu coração. O meu erro me trazia dor. E eu queria agora, nesse momento, não era mais entristecer o coração de Deus, era alegrar. E quando eu estava ali chorando, me derramando, sofrendo, contrito, eu pedi a Deus uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra. Quando eu abri a Bíblia, olha na parte que caiu. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 35, diz assim. A partir do versículo 36, desculpa. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, que era um perfume, era um óleo muito caro. E estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre. E aí Jesus contou uma parábola para ele. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta
regou-me com lágrimas os pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso eu te digo que os muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Até o versículo 50. Então, queridos, quando eu abri a Bíblia, Jesus disse para mim: calma, assim como eu fiz com aquela mulher, hoje eu estou fazendo com você, porque hoje você me amou e eu te amo muito mais. Pode ser muito grande o seu erro, o amor de Deus, ele é capaz de cobrir todo esse erro, porque ele muito ama. O amor de Deus não tem limite. Nem o próprio universo, em toda a sua grandeza, infinidade, pode conter o amor de Deus. Pode ser o maior pecado. Deus nunca vai desistir de você. A prova disso é quando você olha para a cruz e vê Jesus crucificado. Eu derramei minha vida aos pés do Senhor e Ele me mostrou que o mesmo que aconteceu com aquela mulher aconteceu comigo e pode acontecer com você. Quero te dizer nesse dia que se você se derramar aos pés do Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus tem um amor grandioso, poderoso, para curar suas feridas, para te limpar e para te perdoar. Deus é bom, queridos, acredite nisso. Deus é muito bom. O que falta hoje nas igrejas, com as pessoas, é procurarem o Senhor por amor. Não buscarem a Ele por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. O que falta hoje nessa geração é contrição, arrependimento verdadeiro. Tem pessoas que têm aprendido a conviver com o pecado. Você não pode conviver com o pecado. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Ou você fere o diabo, ou fere a Deus. Ou você alegra o mundo, ou alegra a Deus. Escolha alegrar a Deus. O que Deus tem para você são promessas de vida eterna. Quando seus olhos se fecharem nessa terra, ou quando Ele voltar, você tem uma eternidade de gozo, de alegria pela frente. Mas se você escolher o outro caminho, não vai ser nada bom. Você vai ter uma eternidade de sofrimento. Deus é a vida e prometeu dar vida abundante aos seus filhos. Se hoje você de todo o teu coração se arrepender dos seus pecados, eu tenho certeza que Deus já te perdoou. Aliás, Deus já te perdoou. Quando Jesus morreu lá na cruz, o perdão já foi liberado. Agora basta você aceitar, crer, ter fé, se arrepender, que tudo que Jesus liberou na cruz vai ser manifestado na tua vida, vai te alcançar. Tetelestai, ele gritou, está consumado, o perdão já foi liberado, toda a humanidade tem acesso. Basta você crer para receber essa bênção. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe. E lembre-se que se você aceitar Jesus hoje como teu Salvador, se arrependendo dos seus pecados, Deus vai te perdoar. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus te abençoe, meu querido, minha querida. A paz do Senhor.